Eu me chamo Daísa Galvão, eu sou terapeuta multidimensional, tenho uma página no Instagram que se chama Chamado de Amor Incondicional. E hoje eu vou aqui falar um pouco dos processos do divino masculino, que o pessoal lá no Instagram estava pedindo, né? Apesar que eu sempre estou postando lá algo sobre isso, mas o que eu percebo é que muitas vezes, infelizmente, que isso é natural do ser humano, né, durante seus processos, condena muito o divino masculino. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso é bem complicado, não é fácil lidar com essa situação, mas quando a gente não consegue entender as pessoas, o normal é que a gente se afaste para evitar confusão. E aí a gente começa a trabalhar os nossos processos internos, porque a gente não pode esquecer que um relacionamento de chamas gêmeas diz muito sobre o autoconhecimento. A união espiritual ela já é. Os desafios a serem enfrentados são aqui, na fisicalidade. A gente não pode esquecer que aqui é uma matrix, né? Que é uma programação, que é a roda de Sansara, né? A reencarnação. Então a Matrix ela traz muita distração, certo? Eu até falei um vídeo aqui anterior a esse sobre a Matrix. Ali eu falo mais detalhado, apesar que eu ainda vou fazer outro vídeo sobre. Porém, é preciso que a gente entenda o seguinte: existem muitas situações que o divino masculino passa igualmente o feminino, sendo que é diferente. A noite escura da alma do masculino é totalmente diferente do divino feminino. Por quê? Normalmente, eu não vou dizer assim, eu gosto de dizer assim, normalmente, não vou generalizar, porque toda regra é exceção, mas normalmente, o divino masculino, ele passa pela noite escura da alma através realmente de um resgate. Seja algo financeiro, né, algo de relacionamento, não que o feminino não passe, mas com relação à noite escura da alma, né, o estopim é algo em relação à matéria, tá, do divino masculino. E o processo dele é totalmente diferente, porque querendo ou não, por ele ser racional, ele está muito mais aterrado, né? Por isso que a gente busca o equilíbrio do yin e do yang, né? Do espiritual e do terreno. Porque o feminino que já é tão emocional, né, ele já está mais assim, ligado diretamente para a espiritualidade, ele já tem mais aquela abertura, isso já é natural do feminino. O masculino não. Então muitas vezes o divino masculino vai lá, somos chamas gêmeas, e ele não está preparado para isso. A gente precisa entender que o fato de ser chama gêmea não significa que o outro seja perfeito, não significa que vai ser igual ao filme da Cinderela, por exemplo, né, ou da Bela Adormecida. Não tem como. A gente está aqui numa consciência de terceira dimensão. Então, quando o divino masculino entra nos processos dele, não é de um dia para o outro, igual assim. O feminino também não vai fazer isso de um dia para o outro. É um processo. Sabe? A gente está sempre aprendendo. A gente está aqui, além dos resgates, para aprender, para dar o nosso melhor, né? Para trabalhar o nosso ego. O ego alimenta a Matrix, né? Que são grados de aprisionamentos energéticos, certo? É a nossa consciência. E à medida que a gente vai se libertando dessas grades, a gente fica assim com uma luz a mais, uma frequência a mais. Então a gente fica vítima de ataque. Então muitas vezes o divino feminino, ele tá bem, de repente aparece algo assim, uma foto, uma situação que vá ver, por exemplo, o divino masculino com outra pessoa. Aí ela já vai baixar a frequência. Isso não deixa de ser um teste, isso não deixa de ser uma prova para ver como é que a pessoa tá. Eu tô aqui com muito calor, apesar que aqui tá chovendo, mas eu tô suando. Mas enfim. E o que é preciso entender nessa situação? Nada é de um dia para o outro, né? A gente está passando por um processo de reconstrução. Muita coisa que a gente idealizava, a gente percebe que não existe. Foi algo realmente implantado, né? Mas o
que é preciso entender? Que quando o divino masculino entra na noite escura da alma, é sempre com relação a alguma coisa material, ou algum resgate que ele precisa fazer, que ele precisa entender, né? Seja, de repente ele está solteiro, engravida alguém, pronto. Aí fica com aquela pessoa, aí a criança nasce, ou depois de um tempo, se separa. Por quê? Cumpriu o que tinha que cumprir. E às vezes ele está ali e não entende porque está naquele relacionamento. Eu aposto que muita gente já passou por isso. Está num relacionamento querendo se livrar, digamos assim, né? Se soltar, porque a pessoa se sente presa. É muito ruim a gente se sentir presa, sufocada, né? Mas para tudo tem um jeito. E quando esse tipo de coisa acontece, eles ficam ali pensando, porque eles são muito na lógica, eles precisam racionalizar. Né? O feminino ele é impulsivo, ele quer ir lá, meu amor, enfim. Mas o divino masculino, ele precisa compreender tudo através do mental. Então, quando ele entra na noite escura, às vezes ele nem sabe que está na noite escura, pode confundir também com a depressão. Ele fica sugado, ele fica abatido, você sente algo estranho. Ele não quer mostrar que está vulnerável, entende? Então, o que acontece? Às vezes você vê lá, quando está em contato com a chama, sabe que a chama não está bem, o seu cardíaco, né, o seu timo mostra isso. E aí você vai lá, manda uma mensagem, ou ele não responde. Ou ele diz, não, tá tudo bem, porque ele não vai querer dizer que está vulnerável. Lembrem-se que ele também tem os traumas. Tem divino masculino que ele não admite que precisa de ajuda, não que o feminino vá lá socorrer, que ele também precisa aprender, né, viver os processos dele, mas o feminino também pode auxiliar, sim, do envio de amor, fazendo uma telepatia, fazendo alguma prece, pedindo aos mentores, à mônada, que auxilie ele nesse processo, enviando bons pensamentos, porque pensa comigo, se o feminino não está bem e o divino masculino entra na noite escura da alma, tem um cordão que liga aqui, né, cardíaco do cardíaco, e aí, em vez da situação fluir, ela desce. É como se assim, o divino feminino bem, o cordão, porque eu não tenho nada aqui agora, o cordão ele puxa assim, sabe? Ele puxasse, desce mais um ânimo para o divino masculino. Então, por mais difícil que possa ser, né? Porque cada caso é um caso, mas é proporcional ao que a pessoa tem capacidade, lembre-se disso. Se você passa por algo com relação à sua chama gêmea, lembre-se que você é capaz de passar. Então, quando ele se afasta, é porque não dá realmente para vocês ficarem juntos naquele momento. Existem casos que o feminino está muito bem e fica lá, né, na esperança que o masculino volte. E aí se depara, percebe que ele não está nada bem. Por exemplo, ele pode estar com muita densidade energética, pode estar muito nos caminhos assim errados. E o próprio divino feminino percebe que não dá para estar com ele, não por se achar melhor, mas por energia. Não dá para forçar a conexão energética, porque tudo é energia. Isso é muito importante. E é aí que se percebe o amor incondicional. Existem casos que a pessoa tem consciência que não pode estar com o divino masculino naquele momento, justamente por causa da energia, por entender que ele está nesse processo. Então aí começa o desenvolvimento do amor incondicional, porque o soltar, ele tem a ver com isso. Você dizer assim, eu quero que você seja feliz, independentemente de qualquer coisa. Isso é o soltar. Independente se vamos ficar juntos ou não. Eu quero que você seja feliz, que você se eleve, que você cumpra a sua missão. Eu te amo e eu sempre vou te amar. Isso é libertar. E ele sente. E o universo entende frequência. Às vezes você está lá, por favor, eu quero a união, 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 mas não sabe se naquele momento a união ia dar certo. É preciso dar o tempo do outro respirar. Claro que até o divino feminino entender isso, vai passar por muito processo de cura, vai depender de cada caso. Vai depender de cada pessoa. Tem situações que alguns divinos femininos não vão passar porque já passaram em outras reencarnações e já aprenderam o que tinham de aprender.
Por isso que a gente sempre fala que não dá para estar comparando uma dinâmica com a outra. Não existe dom maior ou menor nesse sentido, sabe? Existe sim a fonte criadora que habita em nós. Então, à medida que a gente vai se curando, a gente vai se conectando com a fonte. E aí a gente vai se libertando dessa prisão energética, né? Porque quando a gente começa a evoluir, a gente percebe que a chama está ali, percebe que não há separação, que a chama está do nosso lado o tempo todo. É como se fosse assim um lapso, né? Um desvio na trajetória. A Matrix para mim é isso. Posso estar errada, e eu sempre falo o seguinte: eu não sou a dona da verdade, né? O que eu falo aqui é minhas respostas e vocês pegam o que ressoar para vocês. Mas assim, é como se fosse um desvio no caminho, né? Que a gente próprio entrou, né? Porque baixou a frequência em algum momento. Mas existe algo além disso. E quando a gente vai ancorando a nossa essência, né? Se conectando com a nossa egrégora, a gente percebe o que é o amor incondicional. Porque a gente se livra do apego. O apego, o medo de não estar junto. Mas é necessário que cada um viva seus processos. Quando o divino masculino começa o despertar dele, é aos poucos. Ele começa, é uma coisa pela outra, né? Porque à medida que ele vai despertando, normalmente, tá? Não é regra, o divino feminino já está, claro, desperta, está independente emocionalmente. Então ele sente a atração maior pelo divino feminino. É como se fosse, é um magnetismo, é um imã puxando, sabe? Porque ele sente. E aos poucos ele vai se aproximando dela, vai trabalhando os medos, porque ele vai sendo curado. Ele tem trauma do abandono, normalmente tem algo na criança, com os pais, a família, né? Traz coisas de outras vidas também, então ele também está sendo moldado, principalmente esse ano, o ano passado, enfim, nos próximos meses, assim, muitos divinos masculinos vão passar por muitos processos. Agora, eu peço que o divino feminino que estiver com raiva do divino masculino não deseje nada de pior para ele, não julgue, porque você está desejando para você mesmo e vai fazer mal a você mesmo. Então, vamos ter consciência, né, que existe algo muito maior do que isso, que a fonte criadora não abandona ninguém, né? Somos um, não existe ninguém melhor ou pior, todo mundo tem a sua capacidade. Então, quando você vai se conectando com a sua egrégora, com quem você é, as coisas fluem. Basta você ter confiança. O soltar é desejar o melhor para o outro, independentemente de qualquer coisa. Amor incondicional é desejar o melhor para a sua metade, independente dos caminhos que ela tomar. Tá bom? Gratidão.